algumas dessas histórias que estão aqui hoje, algumas outras que eu nem conheço, são a causa de eu ter me colocado diante de Deus, suplicando uma resposta da parte dEle para o nosso povo. E o que Deus, para minha alegria, me respondeu foi: está começando um novo tempo na vida deste povo. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Foi incrível que os textos nos quais Deus estava me mostrando isso, eram justamente textos onde Deus já havia prometido algo novo que aconteceria na vida do povo dele, mas o povo dele não queria. E eram textos de repreensão, do tipo: eu tenho isso para vocês, mas vocês não querem isso que eu tenho para vocês. E eu só espero em Deus, em nome de Jesus, que não seja para a mesma coisa que eu esteja falando para vocês. Eu espero em Cristo Jesus que as minhas palavras ao coração de vocês não seja para que vocês respondam para Deus: mas nós não queremos andar neste caminho. Eu espero justamente o contrário, que ao ouvirem a voz de Deus, vocês digam: Senhor, mostre-nos este caminho e nós iremos por ele. Senhor, nós queremos justamente beber dessas águas. Senhor, nós queremos justamente a Tua vontade para nós. Então que seja feita a Tua vontade. Eu espero que seja isso, porque da parte de Deus eu já compreendi qual é a intenção, mas eu não consigo compreender o coração do povo. As pessoas são difíceis, as pessoas são complexas, cada uma tem as suas motivações para fazer o que fazem, para viver como vivem, mas eu posso garantir a vocês que da parte de Deus a intenção é que vocês experimentem um novo tempo na vida de vocês, em todas as áreas da vida de vocês. Pois é, abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, nós vamos ler apenas o versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Na minha versão diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. É em cima disso que nós vamos começar a pensar o que Deus tem para nós. Então eu gostaria de pedir que nós orássemos juntos, que você colocasse o seu coração diante de Deus agora e dissesse ao Senhor: Pai, fala comigo, porque eu preciso ouvir a Tua voz. Abençoa-nos, Pai bendito, com a Tua palavra agora, como o Senhor tem nos abençoado em cada ato deste culto. Nós prestamos um culto ao Senhor e o Senhor tem nos abençoado. Fala conosco, de modo que compreendamos a Tua voz. Seja tão claro, que seja impossível algum desses que aqui estão não compreender aquilo que o Senhor quer falar com eles. Ajuda-nos na nossa incredulidade, ajuda-nos na nossa incompetência de entender as coisas espirituais. Ajuda-nos para que nós saiamos daqui agora esperançosos, para que saiamos daqui certos de que o Senhor começou a fazer algo extraordinário em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Quando Deus criou a humanidade, ou mais, quando Deus criou todas as coisas, e eu tratei disso na série passada, no princípio, quando Deus criou todas as coisas, Ele as fez com uma intenção. Deus tinha um projeto harmonioso para toda a sua criação, e para nós, em específico, os seres humanos, Deus traçou um plano maravilhoso, do qual nós usufruiríamos de todo o bem de Deus, no relacionamento que teríamos uns com os outros, no relacionamento que teríamos com Ele mesmo, no relacionamento que teríamos com a sua criação. Nós teríamos uma vida que nós não temos hoje. A nossa ideia de paraíso,
ainda ficou no nosso coração. Porque quando queremos falar de um ambiente bom, nós falamos, isso daqui é um paraíso. Nós estamos querendo dizer, isso aqui é o que há de melhor. É o que melhor se pode experimentar ou haver. E foi justamente isso que Deus fez no início. Tudo era um paraíso. Tudo era o ideal. Tudo era perfeito. Tudo era excelente. E o ser humano era para desfrutar disso tudo que Deus havia feito para ele. E enquanto desfrutava do todo bom de Deus para o humano haveria de refletir Deus para a sua criação, exprimir tudo o que é possível conhecer de Deus. Mas nós conhecemos a história e sabemos que o ser humano pecou. E com a queda veio um desfigurar da imagem de Deus, e nós já não somos mais como deveríamos ser a imagem de Deus. E não apenas não somos mais a imagem de Deus, mas nós não conseguimos mais experimentar, usufruir de todo o bem de Deus, porque dia após dia vamos nos corrompendo e nos afastando do projeto ideal de Deus, no qual é possível experimentar o melhor de Deus para nós. Cada dia que passava o ser humano foi indo para mais longe de Deus, ao ponto de parecer ser a alternativa a destruir todas as coisas da terra, ou todas as pessoas da terra. Mas Deus preserva uma família e a partir dessa família dá continuidade, mas o mal do ser humano não termina com o quase extermínio da população da terra. Porque tendo uma família foi o suficiente para que a degeneração continuasse. A desfiguração e a impossibilidade da criação experimentar tudo o que de Deus se pode experimentar. Mas Deus, sabendo de todas essas coisas, sabendo que o pecado inviabiliza que o ser humano possa experimentar dele, interveio na história humana muitas vezes. Mesmo assim, a humanidade tentou por si descobrir e experimentar a melhor maneira de se viver, se afastando de Deus ou criando mecanismos religiosos para estarem próximos de algo que eles supunham ser um tipo de divindade. Cada um ao seu modo, todos tentando viver algo melhor, dar sentido para a sua vida. Mas o que nós vimos à luz da história, não percebendo só um momento na história, mas à luz da história de toda a humanidade, é que não foi possível para a humanidade criar um caminho para si mesma, para que a própria humanidade experimentasse o que de Deus se pode experimentar. O ser humano não foi capaz de fazer isso. Nem nas religiões, nem nas filosofias, nem com nenhuma das coisas que inquiriu fazer. Deus então interviu de uma vez por todas, definitivamente, na história. Eu acho que vai acabar a bateria. Foi ali, tá. Deus interviu de uma vez por todas, fazendo com que Jesus, o seu Filho, viesse. E tendo Jesus morrido na cruz do Calvário, Ele expandiu as possibilidades e elevou à máxima potência todas as possibilidades para que a humanidade recebesse de Deus aquilo que Deus havia preparado para eles desde sempre. Sobre isso os profetas do Antigo Testamento muitas vezes falaram, especificamente Isaías, Jeremias e Ezequiel falam a respeito daquilo que era novo que Deus faria. Lá atrás em Isaías nós lemos, eis que faço nova todas as coisas. Deus disse que faria novo o coração da humanidade, Deus disse que faria nova a terra, Deus disse que inclusive faria novos os céus. Deus disse que seria nova a forma da sociedade interagir, das pessoas inclusive se relacionarem com Ele, nova possibilidade para viverem uma vida de obediência, não mais como viviam antes, mas de uma maneira nova. Acontece que isso no Antigo Testamento era apenas um vislumbre. Eles olhavam por cima de um muro e não conseguiam enxergar exatamente o que estava do lado de lá. Mas vem Jesus e coloca às claras o projeto de Deus. E segundo o próprio apóstolo Paulo, Deus desvendou-nos agora em Cristo Jesus o mistério que estava oculto desde sempre.
que é de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as da terra. Todas as coisas estão sendo dirigidas para Jesus, para que Ele seja tudo em todos, para que Ele receba a glória, mas para que nele, aquele que lá está, usufrua da plenitude do que Deus tem desde sempre. Não é possível para a humanidade sozinha, pelos seus próprios caminhos, atos e feitos, viver e experimentar uma plenitude de vida. É possível para nós conhecermos, nós chamamos de felicidade, o que na verdade são momentos de alegria, porque é uma felicidade plena que independe de situações ruins, uma felicidade plena que independa das circunstâncias, a humanidade não pode conhecer. Mas vem Jesus e diz assim: será muito feliz, ou bem-aventurado, aquele que, por exemplo, é puro de coração. Ele traz um novo paradigma, uma nova maneira de se viver, onde há sim e de fato uma possibilidade de experimentar aquilo que nós almejamos. Todo mundo vive para ser feliz. Mas quem são as pessoas que de fato são felizes? E o que Jesus vem é justamente para viabilizar essa plenitude de vida, essa felicidade, que Ele mesmo, Jesus, chama de vida abundante. Ele vem para viabilizar isso que era de Deus, estava o tempo inteiro reservado para nós, mas que não podia ser experimentado justamente porque nós estávamos ainda limitados pelo pecado que nos separava de Deus. Mas porque Jesus veio e morreu, se cumpriu nele aquilo que os profetas disseram que haveriam de acontecer, e passou então a haver uma nova realidade. É sobre isso que o apóstolo Paulo está tratando. Eu quero tentar rapidamente aqui passar por 3 assuntos que o apóstolo Paulo trata. E o primeiro deles é justamente essa possibilidade de experimentar uma nova realidade existencial, se estivermos em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo já tem acesso a uma nova realidade existencial. E por que é importante? Hoje o nosso assunto basicamente vai girar em torno disso. Por que é importante sabermos disso? Porque o novo tempo que Deus tem para nós só é possível se nós estivermos numa nova existência. O novo tempo não será de apenas novas práticas, será de uma nova existência, e por causa de uma nova existência, haverão novas ações, novas consequências, novas coisas acontecendo em nossa vida. Mas é necessário que antes haja uma nova realidade existencial. E eu tenho certeza que para alguns de vocês que estão aqui, saber que é possível você ser alguém melhor do que você é, para alguns dos que estão aqui é a melhor notícia que eu podia dar. Porque alguns de vocês que estão aqui, eu vou usar uma palavra pesada, que eu sei que é mal utilizada, eu vou tentar usar corretamente. Alguns dos que aqui estão têm uma vida desgraçada, longe da graça de Deus, têm uma vida triste de ser vivida. Alguns de vocês, quando acordam, não têm prazer em viver, não têm prazer em continuar o dia, fazem questão do dia acabar logo. Alguns fazem isso sem perceber, porque falam assim: não vejo a hora de acabar esse dia, ou preciso de um passatempo, preciso de alguma coisa para o tempo passar logo. Só quer que o tempo passe logo quem não está aproveitando o tempo, porque quem está aproveitando o tempo não quer que o tempo passe logo. Só a molecadinha que frequentou muito locadora de videogame vai entender do que eu estou falando. Você ia para a locadora e você pagava por 1 hora de jogo, não é não? A gente ia na vila, pagava por 1 hora de jogo. Olha que o cara falava, tipo, valendo, você desesperadamente ia. Se você via que você não ia conseguir finalizar aquela tarefa, ou passar aquela fase, ou vencer aquele adversário, rapidinho você já voltava de novo, que era para não perder os segundos que você sabia que não ia dar em nada no final, que era para fazer valer mais o tempo que você tinha pago. Você não quer perder um segundo, porque 1 hora para um jovem, uma criança, que pagou para jogar na locadora, ou os outros que são mais novos, que pagou 1 hora de lan house, essa 1 hora parece que voa,
Quando você vai no shopping e você tem filho pequeno, e você cai na besteira de levar o seu filho naquele lugarzinho, que para eles é um paraíso, e para nós é um sugador de dinheiro. Você vai com seu filho, mas você faz daquela expectativa, vou largar eles aqui e vou vazar do shopping. Aí você deixa eles, que é uma fortuna aquele negócio. Quando você volta, as crianças estão, mas já vou embora, porque passou rápido demais o tempo. Mas para quem tem uma vida desgraçada, olha no relógio o tempo inteiro e o tempo não passa. Tem gente que se sente assim no trabalho, porque tem um trabalho desgraçado. Sai 5 horas do trabalho, dá 2 horas, fala, meu Deus, esse dia não acaba nunca. Tem gente que faz estratégia, eu vou almoçar mais tarde, que é para ver se o dia acaba mais rápido. Quem nunca fez isso aqui, né? Vou almoçar mais tarde, que é para ver se... Porque está ruim. Você quer que passe logo o tempo. Quem quer que o tempo passe é porque aquele tempo não é bom. Quem quer que a vida passe é porque a vida não é boa. Um adolescente acha que a vida não é boa, está louco para fazer 18 anos. Porque quando tiver 18 anos a vida vai ser boa. Porque vai tirar a carta de habilitação. E na cabeça do adolescente está assim, vou tirar a carta e vou ter um carro. Quem falou isso para eles? Né? Talvez ele pense, vou ter um carro que é o carro dos meus pais. Então ele está vivendo a adolescência com o olho nos 18 anos. Quando você chegar nos 18 anos, tenta pisar no freio daí para frente. Não dá mais, a vida passa assim, ó. Você lutou para chegar nos 18, agora quando você vê, você já passou dos 30. E tem irmão aqui que já está triste com isso, porque já passou dos 200, já entrou nos 200. E aí a vida vai ficando, né? Entrou nos 200, você começa a usite. Todos, artrite, sinusite, todos os it. Eu sei do que eu estou falando, não cheguei no Zenta, estou quase, mas já estou com esses trem aí, tudo atacando. Oh meu Deus. Tem gente que tem uma vida desgraçada, e tudo que quer é uma vida nova, uma possibilidade de uma vida nova, e tem outros que não sabem, porque não nomeiam a vida desse jeito, mas gostariam muito de ter uma vida nova. E o que o nosso texto está dizendo é, aquele que está em Cristo já tem acesso a uma vida nova. Deixa eu dizer uma coisa, se você está em Cristo, e você ainda quer ter uma vida nova, você não tem ideia do que já está disponível para você e você não está vivendo. Você está vivendo uma vida ruim, porque você não tem a consciência de que Cristo Jesus já te deu uma vida nova. Você está agarrado a uma coisa que já não te pertence mais. Desapega, irmão. Abandona essa vida. Pastor, mas não é tão simples. É mais simples do que você pensa. E tem gente vivendo uma vida que não devia estar vivendo. Entenda, essa vida de Deus que Cristo Jesus preparou, porque o texto fala, aquele que está em Cristo, nova criatura não é? Será. Não é uma questão de algo para o futuro, mas uma realidade presente. É óbvio que a plenitude do que Deus tem, nós experimentaremos na glória. Mas agora, já é possível todos nós experimentarmos uma vida nova. Quantos de vocês creem nesse lugar aqui, amém? É possível ter uma vida nova. E talvez alguns de vocês não tinham nem ideia disso, estão longe dessa vida, porque estão longe de Cristo Jesus. Pois é. Não se trata apenas de obter alguma qualidade nova, psicológica, ética, é uma nova criação, é isso que o texto fala. É tão fantástico esse texto, que eu não teria condições de falar sobre ele todo num dia só. Então vou me resumir aqui, vou me ater ao que eu preciso apenas. Quando fala é uma nova criatura, na verdade está falando é uma nova criação, Deus fez algo novo. Não é apenas uma pessoa nova, foi feito algo novo, o todo, não é apenas o ser humano. É assim, quando você tem a consciência deste novo que Deus te fez, todas as suas relações passam também a ser novas, e os ambientes pelos quais você convive, eles precisam também ser novos, porque Deus não fez apenas uma nova pessoa, há uma nova criação. Não é apenas você ter novas condições éticas. Nós não vamos apenas te ensinar o que é certo e o que é errado. Não são questões morais. Não são apenas novas questões psicológicas de você fazer ou não certas afirmações sobre sua vida.
É uma questão de natureza, quem você era e quem você passa a ser. Eu tenho a tristeza de constatar que muitas das pessoas que eu conheço, que se chamam de crentes, elas nunca experimentaram isso que eu estou falando, porque nunca experimentaram uma vida nova. Elas experimentaram uma vida remendada, fazem coisas diferentes das que faziam, mas elas não têm uma vida nova, com uma nova esperança, com novas ações, com novas aspirações. Não tem uma vida nova. Isso é uma tristeza. É importante vocês saberem que essa nova realidade não é fruto de ações ou de coisas físicas, como uma prática religiosa, por exemplo, mas de uma nova natureza. Por que eu tenho que bater nessa tecla de novo? Porque as pessoas pensam que pelo ato mecânico de praticarem uma religião, então agora eu sou evangélico, não faço isso e faço isso. Acham que por essa ação mecânica, tudo vai se fazer novo na vida dele, e não vai. Você pode ter novos hábitos, isso não significa que você é uma nova criatura. Eu uso isso como exemplo. Quando a gente vai ouvir falar de testemunhos, de pessoas que se converteram, o que nós ouvimos é: eu usava droga e não uso mais, eu fumava cigarro e não fumo mais, eu bebia bebida alcoólica e não bebo mais. Eu conheço um monte de gente que não se converteu e parou com tudo isso que eu falei. Isso não é sinônimo de conversão, isso não é sinônimo de nova vida. Eu quero ver ainda alguém dando testemunho e falar assim: eu antes desejava ficar rico para poder viajar bastante, e ter uma piscina grande, e ter um helicóptero, e ter um iate. Eu quero ser rico para comprar tudo o que eu quiser, para nunca mais precisar pagar parcelado. Eu quero ser rico eu quero ver alguém um dia se converter e falar assim: pastor, um dia, irmãos, um dia eu quis ser rico para essas coisas. Agora eu estou trabalhando, porque quanto mais eu tiver dinheiro, mais eu ajudo as pessoas necessitadas. Eu quero ver esse testemunho ainda. Eu quero ver alguém dar um testemunho e falar assim: irmãos, eu quero confessar o meu pecado aqui, dizer que eu era um mentiroso lá no meu trabalho. Eu matava a hora o tempo todo no meu trabalho. Irmãos, vocês entendem, eu era um pecador nessa época, eu estava perdido. Porque eu estou falando isso, tem gente que está assim: onde que está o testemunho, né? Onde que está o problema? E depois fala assim: agora não, agora eu sou aquele funcionário que chega na hora certa. Eu não fico passando atestado médico falso lá no meu trabalho. Eu sou aquele funcionário exemplar, que eu faço as coisas que me são passadas para serem feitas. Eu sou uma pessoa digna agora. Eu quero ouvir esses testemunhos, porque esses outros são complicados, já estão batidos demais. Já ficou esse quadrinho de coisas que os crentes fazem ou que os crentes não fazem, já está passado, gente. Ser uma nova criatura é ser assim: eu vim dar o testemunho porque eu era um péssimo marido. Eu vim dar um testemunho porque eu era uma péssima mãe. Eu vim dar um testemunho porque eu desonrava os meus pais e agora eu não desonro mais. Mas nós chegaremos lá em nome de Jesus. Será que eu posso ouvir um amém agora? Amém. Tá bom, achei que vocês iam ficar tristes. Mas essa vida nova só está acessível para aquele que está em Cristo Jesus. Não adianta você ser adepto da igreja Nazareno. Você pode ter carteirinha da igreja, que a gente não tem ainda. Você pode ter o kit nazareno, ou seja, gostar de churrasco, ficar barrigudo, deixar a barba crescer. A gente tem uns obreiros desviados, mas Deus vai pesar a mão nos irmãos, eles vão aprender como é que faz, para não desviar não, ficar saindo do caminho do Senhor. Você pode ter o kit nazareno, não significa nada. Se você não estiver em Cristo, nada vai se fazer novo na sua vida. Você pode ter entrado na igreja de Jesus Cristo e muita coisa diferente acontecer no seu dia a dia, mas só se você estiver em Cristo é que você será uma nova pessoa. Só.
E sabe por que às vezes a gente espera coisas de pessoas, elas nunca dão o que a gente espera? Porque nós estamos esperando que elas façam coisas de uma natureza que não é a delas. Nós estamos esperando que alguém, eu olho para ele e falo assim, ele é um pé de abacate, porque ele está verde, camisa verde. Mas ele não é uma macieira. E eu estou esperando dar um pé de abacate. E eu vou ficar reclamando que ele não dá abacate. A pergunta é, por que ele não dá abacate? Porque ele é o quê? Macieira, e macieira não dá abacate. Não tem como esperar abacate da macieira. Não tem como esperar certos frutos de quem não nasceu de novo. Esperamos certas coisas de certas pessoas que são impossíveis de acontecer, justamente porque não aconteceu com elas o que devia acontecer. Elas gostam de Jesus, elas acham a igreja muito legal, elas até riem das minhas piadas ruins, mas não mudou a vida delas. Elas não estão em Cristo, não foram transformadas, então nada pode acontecer. Pois é. Só que tem uma segunda coisa profunda que Paulo nos ensina nesse texto, que é que ninguém precisa, nem ninguém deve continuar vivendo como antigamente. Se por um lado há uma possibilidade de viver uma vida nova em Cristo, você então precisa ter a consciência que você não precisa mais viver como você vivia antigamente. E como é que nós vivíamos antes? Nós vivíamos afastados de Deus. Todos nós vivíamos afastados de Deus. Nós não amávamos as coisas sagradas, não amávamos as coisas de Deus. Quer ver? Eu vou falar de coisas que hoje todos vocês crentes aqui amam, fazem, não vem a hora de fazer, mas antes você não gostava. Antes nós não amávamos orar, nós não gostávamos de orar. Quando alguém falava para orar, era uma tristeza. Falava para orar no culto, o que a gente fazia? Tem uma meia dúzia que faz isso ainda. Você fala para orar, ele até abaixa a cabeça, que é para você não reclamar com ele que ele não está orando. Aí tá... Outros ficam assim, ó. Só aqui, ó. Câmera, vigiando tudo. Está orando, ainda fala assim, amém, 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 amém. Amém, amém. Mas era antes, você fazia isso antes, agora não, que agora você ama orar. Antes nós não amávamos a palavra de Deus. Nós não tínhamos prazer nenhum em ler a palavra de Deus, não é verdade? Nenhum de nós aqui gostava de acordar e meditar a palavra de manhã e falar, meu Deus, isso hoje se cumpre na minha vida, isso hoje eu preciso praticar. Ninguém de nós gostava. Eu sei que agora é diferente, que agora todos vocês gostam, que vocês acordam e vocês já acordam com uma palavra na boca, e vocês já lembram de um texto bíblico, e vocês já vão para a Bíblia todos os dias. É sim, vocês amam essas coisas. Vocês só não sabem disso ainda. Mas antes nós éramos assim, que não amávamos as coisas sagradas. Mas agora nós amamos as coisas sagradas. Se antes você não amava, entenda que era antes. Agora você precisa amar as coisas sagradas. Nós estávamos afastados de Deus. Então por que nós íamos querer as coisas de Deus? Um dia alguém falou assim para mim, essas coisas de crente, eu não consigo gostar de nada que é de crente. Eu falei assim, mas me fala o quê? Porque é um monte de coisa que os crentes fazem, eu também não gosto. Um monte. Eu não gosto desse negócio de ficar orando, de ficar lendo a Bíblia, né? Essas coisas de o crente ter que ficar junto com o outro. Eu falei, e você espera um dia ir viver com o Senhor? Sim. Eu falei, para quê? Você vai chegar lá, você vai ficar triste, porque lá a gente vai... Orar é falar com Deus, lá a gente vai falar com Deus. Ler a Bíblia é Deus falar com a gente, lá Deus vai falar com a gente. Você vai chegar lá, você vai ficar desesperado, porque tudo que você não gostava de fazer é o que você vai ter que fazer lá. Então vai ser um ambiente, aí você tem que dar a mão para o Zeca Pagodinho, porque vocês lembram do que ele falou? Tem um vídeo do Zeca Pagodinho que ele fala, que o bom mesmo é ir para o inferno, porque no céu não vai ter o que vai ter no inferno, ele fala. No inferno é que vai ter as mulheradas dançando, o samba rolando. Mentira, vai ter samba no céu também, tenho certeza. Pastor, isso é heresia. Vai ter samba, vai ter churrasco, vai ter todas essas coisas. Com certeza, até arrepio de pensar. Jeová, churrasco no céu deve ser um negócio... Oh, glória. Pastor, isso é uma heresia. Fica vendo eu forçar um texto bíblico agora para caber minha tese. Você não leu lá...
que Deus fala para Moisés, tudo que você vir aqui em cima, você faz aí embaixo, você replica, é verdade? E aí ele vai construir o tabernáculo, o que ele faz? Uma baita de uma churrasqueira gigante para colocar lá na frente, para assar os bichos. Está na Bíblia que no céu tem churrasqueira já. Esse povo não entende nada de Bíblia, Moisés. O povo não sabe nada. Vai ter coisa maravilhosa lá, inclusive as coisas espirituais. Nós não amávamos as coisas de Deus, agora amamos. Nós vivíamos em conflito com o nosso próprio ego. Uns de nós não amava nada a si mesmo. Vive se colocando para baixo. É assim. E aí, irmão, você levou o currículo em tal lugar? Ah, nem vou levar, não vou entrar. Por que você não vai entrar? Ah, porque meu currículo é muito ruim. Aí vai se diminuindo, vai se diminuindo. Tem gente que não gosta de si nem um pouquinho assim, ó. É jovem. Eu falei um dia com um menino, um jovem, falei assim, e aí? Já falou com aquela moça lá? Já expôs para aquela irmãzinha o que está no seu coração? Aí eu falei assim, não vai dar nada não, pastor. Por quê? Dá uma olhada no caco do irmão aqui. Eu falei, mas entre crente é assim mesmo, as irmãs que ora pouco se dá mal, ora mais, irmão. Ora mais e pode ir na fé que vai dar certo. É só você orar para os irmãos daqui e para as irmãs, você vai ver que o que eu estou falando é verdade. A maioria dos irmãos, irmão, com todo respeito, você que não me conhece, que eu não te conheço, então faz de conta, não é com você, é só com os que eu conheço. A maioria é tudo feio, é só o restinho do caco, mas Deus foi bom, misericordioso, e a gente casou. As irmãs não orou direito, a gente orou mais, foi assim que funcionou. Tem gente que vive em conflito consigo, porque se ama pouco. Tem outro que vive em conflito consigo, porque se ama demais. Tem gente que acha que né? Tá passando na rua, alguém fala assim, ai meu Deus, a pessoa, oi? Né? Acho que ela para na frente do espelho e canta, quão grande és tu. Acha que Tem gente que tem um senso de narciso. Tem gente que está certo, mas a gente é grande assim, nesse sentido. Conflitos pessoais, não se amam ou se amam mais do que devia. Nós éramos assim, agora a gente equilibra, né? Agora você não se ama tanto assim ao ponto de ser um narciso, mas também você não se joga no lixo. Porque se você não tinha valor para a sua família, não tinha valor para a sociedade, não tinha valor no seu trabalho, Jesus te valorizou ao ponto de dar a vida dele por você. Você não pode achar que você não vale nada, você vale sim. Mas você também não fica se achando que você é tudo isso não, porque a gente aqui é tudo igual. Tá? Tudo igual. Tem uns que tem uma cabecinha um pouquinho maior, outro tem um queixinho um pouquinho mais esticado, o outro que tem um narizinho assim, que o rostinho é um pouco mais para trás, o nariz sobressai. Tem pessoas diferentes, mas nós somos de uma certa forma iguais. Outros, né, viviam cheios de traumas, ou mais do que os traumas, tramando interesses com as pessoas, era assim que se relacionava com todo mundo. No seu passado, você se relacionava à base do interesse, você tinha amizade com alguém, porque se alguém podia trazer alguma coisa. Sempre tinha amizade com alguém, porque alguém tinha alguma coisa para oferecer. Se afastava das pessoas mais simples. Antes você era assim, agora você não é. Agora você é do povo de Deus. Agora, se você está nessa igreja, você só pode ser do povo de Deus simples, né? Por mais que você tenha dinheiro, você é simples estando aqui, porque a gente aqui é simples. O que a gente gosta? A gente gosta de comer carne na frente da igreja, para todo mundo olhar. Tem que ser pobre para gostar dessas coisas, né? Rico não faz assim, rico não se expõe desse jeito. Mas a gente faz churrasco na porta da igreja, que é para todo mundo passar e ficar olhando. Ó, os pobres estão comendo carne, e a gente comendo carne, ficando carne. A gente faz assim. Nós vivíamos desconsiderando o nosso papel de mordomo do planeta. Antes, nós vivíamos sem consciência nenhuma de nada. Não tínhamos a mínima consciência. Vocês eram assim, agora vocês não são mais. Vocês andavam de carro para a rua, jogavam papel pela janela. Não era assim que você fazia? Você enfiava todo tipo de lixo no saco de lixo. Você quebrava a lâmpada e jogava lá dentro do seu lixo para o lixeiro pegar. Você não estava nem aí com nada. Você não estava nem aí com nada da natureza, mas agora não. Você é uma pessoa com consciência nova. Você fazia assim, mas agora você não precisa mais fazer. Então entenda, as coisas velhas se passaram. Eu não sei quem você era, o que você fazia no seu passado. Deixa eu te dizer, a partir de que você está em Cristo, isso que foi, acabou. Deixa isso de lado. Você era um tranqueira, eu era um tranqueira. Eu era tranqueira, mas já foi.
E se alguém aqui se levantar e falar assim, eu não quero te ouvir, porque você é um tranqueiro, eu vou falar, você é que vai perder, porque eu não sou mais o tranqueira que eu era, agora eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. E eu aqui conheço um monte de ex-tranqueira. Conheço de conhecer mesmo, de saber o que fazia, das tranqueiragens que fazia. E outros eu sei, porque a hora que eu falei tranqueira, até se escondeu, assim, atrás do... Quando vê luz de polícia passar ali, tem irmão que dá uma agachada ainda, lembrando, esse passo já foi, acabou, já foi, já passou, daqui para frente é outra história. E por último, entenda que tudo pode ser melhor do que já foi um dia. Tudo pode ser melhor do que já foi um dia. Tem irmãos muito saudosistas da nossa igreja, porque no passado eu tinha uma comunhão com Deus. Não tem mais, perdeu, então não fica lembrando não adianta, já acabou. Porque quando eu fazia, você fazia e não faz mais, então já foi. Que adianta ficar contando só o que você já fez? Porque eu trabalhei numa empresa, mas já foi, já não trabalha mais, irmão. Sua vida daqui para frente. Quem fica vivendo com glória do passado é o Palmeiras, é Santos. Estou falando de glória do passado, não tem glória do passado. Zoei, Nines, agora falei do Palmeiras. Tem muito palmeirense aqui? Deixa eu ver, para eu saber com quem que eu vou orar. Tem poucos, você está vendo? Mas Deus liberta, o Senhor liberta. O Senhor Ele trata, o Senhor vai tratando aos poucos. Eu não vou perguntar dos corintianos ainda, porque eu estou sentindo uma opressão daqui já. Então, eu já sei que tem muita gente que não entendeu as coisas sagradas ainda, né? Mas o texto diz, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Há uma possibilidade de ser melhor do que já foi um dia. Essa palavra novo é fantástica. No grego tem duas palavras para novo. Koinos e neos. Neos geralmente se usa para falar de tempo de existência. Então quando vai falar com um menino é mais novo do que o outro é neos. Mas quando vai se utilizar esse termo kainos, está falando de algo que sai do âmbito temporal e passa para o âmbito qualitativo. É novo, mas é melhor. Então quando fala que agora tudo se fez novo em Cristo, não está dizendo apenas que Deus te deu uma segunda chance. Está dizendo que aquilo que Deus te proporcionou é melhor do que qualquer coisa que tinha antes. Eu não sou muito adepto de diga para o seu irmão, fala para o seu irmão do lado, mas eu vou pedir para você fazer. Fala para o seu irmão assim, Deus fez tudo novo na sua vida. E fez melhor. É verdade. Aquilo que Deus fez de novo é diferente do que havia antigo, mas também melhor do que aquilo. Deus, quando viu que tudo na criação, quando Ele está criando todas as coisas, Ele vai criando e diz, tudo é bom. Viu Deus que tudo quanto havia feito era bom. Mas entenda que antes de Deus fazer o que fez, o estado antigo era caos. A terra era sem forma e vazia, diz o texto sagrado. Ou caos e trevas. E do caos e das trevas, Deus tira algo que Ele mesmo diz, isso é muito bom. Muito bom. O padrão de Deus fazer as coisas é justamente esse. A obra que Deus faz, quando Ele faz as coisas novas, geralmente, ou normalmente, aliás, é fazendo coisas melhores do que aquelas que haviam antes. Eu vou citar algumas coisas que no Novo Testamento dizem que são novas, e vejam como elas são melhores do que as antigas. Ouve isso que eu vou dizer, ouve isso, que coisa linda. Nova aliança, ou seja, havia uma aliança antiga, feita no sangue de ovelhas, há uma nova aliança feita no sangue de Jesus, a aliança é melhor. Jesus fala, eu vos dou um novo mandamento, ou seja, havia um mandamento dado por Moisés no Sinai, mas há um novo mandamento de Jesus que é, amem uns aos outros como eu vos amei, de forma sacrificial. Há agora uma nova existência no Espírito. Antes, as pessoas tinham que obedecer forjadas na sua própria disciplina, mas agora, conforme prometeu inclusive Ezequiel, Deus daria um coração novo para as pessoas e elas obedeceriam a Deus, não porque se esforçariam tanto para isso, mas porque teriam uma nova natureza e obedecer a algo natural nessa nova natureza. Há um novo céu e uma nova terra que é prometido, né? Ou seja, nova, por quê? Porque a antiga eram sistemas corruptíveis e na nova há plenitude de justiça. A Bíblia fala que nós receberemos um novo nome, ou seja, uma nova identidade projetada por Deus para nós.
Não a que nós conseguimos projetar ou que os nossos pais idealizaram para nós, mas uma realidade agora projetada por Deus para nós. E por último, uma nova Jerusalém, ou seja, não uma cidade na Palestina, onde meia dúzia de gente mora e milhões de pessoas guerreiam por aquele lugar, mas um lugar que é uma terra de justiça e de plenitude, de gozo. Deus fala várias vezes sobre coisas novas que Ele faria, e todas as novas são melhores do que as anteriores. Então, quando o Senhor nos garante na sua palavra, que nós temos agora uma possibilidade de termos uma nova vida, essa vida precisa ser melhor do que a que nós tínhamos antes. Vocês estão compreendendo isso? A nova existência em Cristo Jesus tem que dar a vocês condições de ter uma vida melhor do que a que você teve até agora. E eu não estou falando vida melhor apenas de você ter mais dinheiro do que você tinha. O seu casamento, ele precisa ser melhor do que ele era antes. O seu relacionamento com a sua família precisa ser melhor do que era antes. O seu empenho, o seu trabalho, os seus relacionamentos, a sua vida com Deus, tudo tem que ser melhor do que era antes. Agora, por causa de Cristo, Deus garantiu essa nova maneira melhor de viver. Mas agora, de acordo com essa nova criação, nós podemos experimentar então um novo ideal de Deus. Gente, eu fiquei me remoendo, como que eu vou falar isso para esse povo compreender exatamente o que tem que ser compreendido? Porque isso é essencial. Se você de fato é uma nova criatura, entenda, você não pode viver como você vivia antes. Há uma impossibilidade. E mais, agora essa nova vida precisa ser melhor do que como você vivia antes. Quantos de vocês aqui precisam viver uma vida melhor agora do que viviam antes? Levante sua mão. Por que nós não estamos vivendo uma vida melhor agora, se ela já está disponível? Por quê? Deus já não deu. Por que nós não a vivemos então? Primeiro, porque nós não estamos crendo que de fato ela é nova, e nós estamos vivendo como se fosse a vida antiga. Você mudou alguma coisa na sua vida? Você está fazendo alguma coisa nova? Está fazendo alguma coisa diferente a partir da consciência de que você tem uma vida nova? Você está ousando fazer novas coisas? Porque as pessoas não ousam fazer coisas novas na vida nova que tem. Deixa eu te dizer, puxa, vai parecer muito mensagem de autoajuda isso que eu estou fazendo aqui agora, mas não é. É só a verdade da palavra de Deus. Você não precisa ser infeliz. Você não precisa viver uma vida desgraçada, uma vida destruída. Você não precisa viver uma família quebrada, um casamento arrebentado. Você não precisa, não tem que viver na miséria. Você não tem que viver à mercê da sorte. Você não tem que viver dependendo do favor dos outros. Você não tem que viver como coitado na mão do mundo, diante das pessoas. Você não é um coitado. Eu sei que isso aqui parece muito autoajuda, mas é que Deus tem uma realidade de vida para nós que nós não estamos vivendo na sua plenitude. E se nós queremos viver essa plenitude de Deus, precisamos começar compreendendo, através de uma consciência, de que há uma vida nova para ser vivida. Se você achar que você simplesmente vai terminar como começou, só porque começou errado tem que terminar errado, é porque você não tem consciência de que há uma possibilidade de vida nova. Muitos de vocês começaram errado. Alguns de vocês começaram o casamento do jeito errado, não devia ter começado como começaram. Alguns de vocês casaram com quem não tinha que ter casado. E agora, o que eu faço? Dá para arrumar. Tudo dá para ser transformado a partir de Jesus Cristo. Na metodologia antiga de vida, é assim: começou errado, simplesmente vamos deixar do jeito que está, deixa quebrar tudo e vamos tocar o barco. Não, não é assim não. Começou errado, seja o que for, em Cristo Jesus você pode arrumar todas as coisas, o seu casamento, a sua família, a sua vida, a sua cabeça, tudo pode ser transformado a partir de Cristo Jesus. Nada precisa ser como era antes. Você não tem que viver fadado à desgraça como vivia antes, mas você primeiro precisa ter consciência, precisa acreditar que você não tem que viver mais como vivia. Precisa acreditar que tem uma vida nova para você viver.
Mas você precisa se colocar em Cristo. Não adianta falar assim, eu acredito, e agora? Não é pensamento positivo, é fé. E qual a diferença da fé e do pensamento positivo? Pensamento positivo você vai ficar afirmando, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E alguém fala para você assim, mas isso não vai dar certo. Você fala, não, está repreendido essa palavra. Não é por afirmar que as coisas vão dar certo, é por fazer dar certo. E como que eu faço dar certo? Fazendo as coisas de acordo com o que a palavra de Deus diz para eu fazer. Quer ver como que seu casamento dá certo? Começa a viver o seu casamento de acordo com a palavra de Deus. Marido, seja um marido de acordo com o que a palavra de Deus fala para você ser marido. Esposa, seja esposa como a palavra de Deus fala para você ser esposa. E aí quantas mulheres me perguntam assim, pastor, mas só eu vou fazer a minha parte? Meu marido não faz a parte dele. Eu vou te falar o seguinte, a palavra de Deus diz assim para o seu coração: você, mulher, faz a tua parte, Deus vai ganhar o seu marido. Deus vai agir na vida do seu marido. Por que não agiu ainda? Porque você não está fazendo a sua parte. A mulher é santificada pelo marido, ou o contrário é verdadeiro, o marido é santificado pela esposa. Minha esposa não está fazendo a parte dela, fica firme, marido, em nome de Jesus, seja o homem que você tem que ser. Para te honrar, Deus vai dar uma família transformada para você, porque você está obediente à palavra dEle. Nós não resolvemos problemas na família fazendo o que o mundo fala para fazer, fazendo o que os psicólogos, psicanalistas apenas pautados em teorias nos pedem para fazer. Nós obedecemos a palavra. Psicólogo é bom, precisou, vá atrás. Psicanalista é bom, precisou, vá atrás. Mas nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. E se a palavra de Deus fala, mantenha-se firme, obedeça, faça isso em nome de Jesus. Sabe por que as coisas não são como deviam ser? Porque as pessoas não fazem o que elas tinham que fazer. Você quer que as coisas reajam da maneira adequada? Então haja da maneira certa. Faça o que você tem que fazer. Mas a outra parte não está fazendo. Consegue me compreender isso? Faz você o que você tem que fazer. Seja firme. Deus vai fazer o que tem que ser feito a partir da sua postura. Pai e mãe, vai educar o filho. O que a palavra de Deus fala para fazer? Ensina a criança no caminho que deve andar. E essa criança, mesmo quando crescer, não vai se desviar desse caminho. Não é isso que a palavra de Deus diz? E aí os pais desistem de educar os seus filhos, desistem, abandonam e falam, não vai dar em nada. Não vai dar em nada porque você está desistindo. Fica firme até o fim e você vai ver os seus filhos dando fruto para a glória de Deus. Porque é o que Deus disse que haveria de acontecer. Se nós queremos um tempo novo na nossa vida, nós precisamos começar compreendendo que um tempo novo vem como consequência de uma existência nova. Nós não vamos fazer uma campanha onde você vai vir aqui tantas semanas e a bênção vai chegar. Isso é uma série de ensinamentos onde você vai aprender coisas que você tem que fazer. Semana que vem você vem e traga um caderno, traga uma agenda, traga alguma coisa que você possa anotar. E você vai anotar o que a palavra de Deus fala para você fazer. Faça, seja fiel à palavra. E você vai ver todas as coisas se tornando novas e um tempo novo vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Não é por simpatia, não é superstição de vir, eu não posso quebrar nenhum dia da campanha. Não, a gente não faz macumba aqui. Você deve vir para aprender, mas deve sair daqui e colocar em prática as coisas que você está ouvindo. Então hoje, o que você pode colocar em prática? Coloque em prática o seguinte: eu preciso confiar que Deus tem um tempo novo para a minha vida, mas que esse tempo só vai chegar e só vai se realizar na minha vida se eu estiver em Cristo, obedecendo a sua palavra. Amém? Amém, irmãos? Então nós vamos orar. E nós vamos consagrar o nosso coração a Deus para esses tempos que virão, porque nós vamos ver um tempo novo acontecendo em nome de Jesus. Não estou prometendo mágica nenhuma para vocês, tá?
eu não vou fazer assim, é agora, ha! Ou yeah, yeah! Não, ou qualquer coisa assim, sensacional. Não, você vai sair daqui, você vai praticar, e você vai ver que um monte de coisa dá errado, que algumas coisas parece que não vão dar certo, mas você vai ver gradativamente a sua história sendo transformada, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus.